seu coração. Amém? É um privilégio singular, como eu sempre tenho falado e repetido, é um privilégio especial, incomparável estarmos juntos para esse fim, para esse propósito, que é louvar, adorar o nosso Deus e vir para o culto, para a igreja, com essa expectativa no coração. O que Deus vai falar através da sua palavra revelada? O que o Espírito Santo vai falar e fazer na minha vida nessa noite? Essa é a expectativa, irmãos, que eu alimento no meu coração, não só no domingo, quando ao longo de toda a semana. O que o Senhor vai falar? O que o Espírito Santo vai fazer? Qual a palavra de encorajamento, de disciplina, de despertamento? São as expectativas que ficam no meu coração. E certamente quando chega no domingo, é um dia especial. É um dia que eu sei que eu vou me encontrar com os meus irmãos, com a minha família de fé, para adorar a Deus. Dá para abrir mão disso, irmãos? Não dá, né? Pelo menos, não dá. Para mim, não dá. Então é muito bom estar aqui. Abra sua Bíblia comigo, lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto, uma igreja que ele havia fundado através das suas viagens missionárias. E certamente, irmãos, quando nós lemos e estudamos a primeira, a segunda e a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Terceira, pastor? Como assim? Uma carta denominada de carta severa. Uma carta firme que o apóstolo Paulo precisou escrever para a igreja. E que os comentaristas bíblicos, os estudiosos, os historiadores bíblicos acreditam que essa carta se perdeu ao longo do tempo. Se perdeu, ela não foi incluída no cânon, talvez ela teria sido até incluída como uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. E certamente, irmãos, quando nós lemos, estudamos as cartas, nós percebemos, principalmente nessa segunda carta, o coração pastoral que Paulo tinha, o amor profundo que o apóstolo Paulo tinha pela igreja que ele havia fundado nas suas viagens missionárias ali na cidade de Corinto. 2 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 6, eu vou fazer leitura na NVI, peço aos irmãos, por favor, que acompanhem aí na sua Bíblia e na sua versão. Será que com isso, ele inicia com algumas perguntas, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém.
Esse é o texto bíblico base da nossa conversa hoje, cujo tema é esse, uma carta de Cristo. Dá mais um enter, filho, por favor. Quando você recebe uma carta, eu trouxe uma aqui nas minhas mãos que eu recebi, vou falar dela daqui a pouco. Isso. Você se preocupa. Já faz tempo, irmãos, rasgou um pouquinho, está marcado pelo tempo. Você se preocupa mais com a estética externa do envelope, por exemplo, que ela vem, ou com o seu conteúdo? Talvez você está pensando, pastor, hoje ninguém mais recebe carta assim. Pois é, irmãos. Em tempos digitais, as cartas escritas e enviadas como meio de correspondência estão quase extintas. Ainda são escritas, por incrível que pareça, ainda são escritas e enviadas, mas estão quase extintas nesse tempo digital. Esse método de comunicação fez parte da minha vida alguns anos atrás e eu posso afirmar, irmãos, foi eficiente e eu tive experiências boas, experiências positivas. Por exemplo, essa aqui, ó, que está em minhas mãos, é uma carta que eu recebi, está identificada com o remetente, o local e a data. Então, o remetente é a Patrícia Costa, está lá no fundo. O local, Guararapes, dia 15 de abril de 99. Inclusive, amanhã, essa carta completa 25 anos. Olha só. Irmãos, inclusive, essa carta, aliás, ela continua sendo de suma importância, né, para mim. O conteúdo dela continua sendo de suma importância para mim. Pois bem, o pano de fundo aqui para a gente entender o que motivou o apóstolo Paulo a escrever as suas duas cartas é extenso. Nós precisaríamos estudar bastante alguns dias, talvez até algumas semanas, de maneira mais funda para a gente desenhar e entender todo o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever as duas cartas. Porém, duas situações precisam ser destacadas. Primeira, dá um enter aí, Davi. Isso. Primeiro, foi um caso de imoralidade na igreja. De maneira específica, um caso de, lá na primeira carta, capítulo 5, aqueles que querem acompanhar, foi um caso de incesto praticado por um dos membros, ou seja, um filho que teve relações sexuais com a própria mãe. E isso motivou, Paulo precisou, como líder daquela igreja, como pastor daquela igreja, se posicionar. E é muito triste, irmãos, quando você olha lá no primeira carta, no capítulo 5, é muito triste constatar que, ao invés da igreja se entristecer por esse pecado e por todos os pecados, porque se tem algo que nos entristece e que deveria nos entristecer, é o nosso pecado pessoal e os nossos pecados cometidos a nível coletivo, como igreja. Mas é triste quando nós constatamos na própria carta que, ao invés da igreja se entristecer por esse pecado terrível e disciplinar aquele membro, eles estavam se sentindo orgulhosos. Num primeiro contato, irmãos, é até inadmissível, a gente não consegue. Mas como assim? A igreja, ao invés de se entristecer, de disciplinar aquele membro à luz da Bíblia,
de conduzir ele à restauração, ao arrependimento genuíno. A igreja se orgulha do pecado? Como assim? 1 Coríntios 5, alguns textos eu vou ler, outros não por causa do tempo, mas olha lá, 1 Coríntios 5, 1 ao 3. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha só, presta atenção. Que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. A mulher de seu pai, desculpe, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Olha a firmeza. Paulo, ele faz uma aplicação forte aqui. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Olha só. Essa é a postura, irmãos, de um verdadeiro líder, de um líder fiel a Deus, preocupado com a igreja de Deus, que ama a igreja de Deus. Ele se posiciona firmemente. Inclusive, a instrução que Paulo dá para a igreja, ela é uma instrução clara e prática. Na sequência, ele escreve, olha, não se associem com pessoas imorais. E aí nós podemos perguntar para o texto e encontramos a resposta no próprio texto. Mas que tipo de pessoas Paulo está falando? Lá no versículo 9 em diante. Com qualquer que dizendo-se irmão, presta atenção, queridos, com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Olha só. Com qualquer que dizendo-se irmão tenha todas essas características, apresente no seu estilo de vida esses pecados, Paulo diz, olha, não se envolva com essas pessoas e nem comam com elas. Às vezes, irmãos, presta atenção no que vocês vão ouvir. Nós, ao longo da nossa caminhada, principalmente se a gente nasce num berço cristão evangélico, nós fazemos uma associação, muitas vezes as crianças, elas podem ser tão super protegidas pelos seus pais nessa questão, que elas vão formando em si uma consciência, uma visão de que a igreja é feita de pessoas perfeitas, só de pessoas bondosas, de que o mal não está na igreja, o mal não se apresenta na igreja através de pessoas. Mas nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com isso. E o que Paulo está escrevendo para alertar a igreja é uma advertência muito séria. Ele não está falando, veja bem, de pessoas fora da igreja. Ele está falando de pessoas dentro da comunidade cristã, que se dizem irmãos, mas o estilo de vida está totalmente pervertido, longe da realidade de uma vida transformada, de uma vida santificada, de uma vida consagrada a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas que se infiltram, pessoas que aparecem, pessoas que permanecem por um certo tempo, se dizem cristãos, se dizem crentes, se dizem discípulos de Jesus,
Mas Paulo está alertando. E a segunda situação, irmãos, é que a autoridade apostólica dele estava sendo questionada por aqueles que Paulo descreve, inclusive, como superapóstolos. E por falar em superapóstolos, nossos dias está cheio, hein, irmãos? É só prestar atenção um pouquinho no cenário evangélico, que você vai perceber. Paulo descreve essas pessoas como superapóstolos, que estavam questionando a sua autoridade apostólica. Os caras eram tão fraquinhos, o argumento deles era tão fraco, que eles diziam, se você quiser acompanhar 2 Coríntios 10:10, as cartas dele, esses superapóstolos se referindo ao apóstolo Paulo, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Olha só. Um outro argumento que eles utilizaram para questionar a autoridade apostólica, vocês sabem, o apóstolo Paulo não dependia do sustento da igreja. Ele era fabricante de tendas, ele trabalhava, ele tinha sua profissão, que inclusive era a mesma de Áquila e Priscila. Eles fabricavam tendas, naquela época, naquele contexto, vendia muita tenda. E ele não dependia única e exclusivamente de sustento da igreja. E esses superapóstolos questionavam, porque Paulo, ao invés de aceitar o sustento da igreja, ele trabalhava com as próprias mãos. Ele recebia o seu próprio sustento. Inclusive, nessas cartas, ele escreve que ele fazia de tudo, que ele se esforçava ao máximo para não ser peso para a igreja. E por isso ele trabalhava com as próprias mãos, e esses superapóstolos questionavam isso. E um dos seus argumentos é que Paulo, ao negar a oferta da igreja, ele estava desprezando a igreja. E Paulo fala: não é nada disso. O que acontece é que eu trabalho com as minhas próprias mãos e levanto o meu próprio sustento para que eu não seja um peso para a igreja. E refutando esses caras, olha lá, 2 Coríntios 11, 4 e depois 13, 14. Paulo descreve eles como falsos apóstolos. Eles é que eram falsos apóstolos e pregavam um evangelho diferente do que Paulo pregava. E por isso Paulo então alerta a igreja para que tomasse cuidado, para que a igreja não abrisse mão do ensino fiel que ele estava transmitindo e fosse enganada. Inclusive ele usa a referência de Gênesis capítulo 3, 2 e 3. Ele diz: olha, assim como Eva foi enganada pela serpente, que vocês não sejam enganados por esses falsos profetas. Pois bem, irmãos, o texto que lemos, mais um enter, Davi, por favor. Isso, o texto que nós lemos, ele evidencia um ponto fortíssimo da defesa de Paulo, e ele descreve essa defesa com todas as letras, e ele apoia a sua afirmação, ele apoia a sua defesa numa afirmação, irmãos, maravilhosa. Numa afirmação visivelmente concretizada e contemplada com os seus próprios olhos. Olha lá no verso 2, 2 Coríntios 3, 2. Vocês, será que a gente pode ler juntos? Vamos ler o 2 juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês mesmos são a nossa carta. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha que coisa maravilhosa. Vocês mesmos, igreja em Corinto, irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos. A própria igreja, irmãos, era o resultado aparente da fidelidade ministerial de Paulo. É interessante, eu não vou entrar aqui muito nos detalhes, mas é interessante depois você estudar durante a semana sobre essas cartas de recomendação. Naquele tempo, irmãos, as pessoas viajavam. E só que as pessoas que viajavam eram as pessoas que tinham mais recursos financeiros. É como hoje, né? As pessoas pobres, elas não têm financeiramente condições de ficar viajando. Mas os ricos tinham essa oportunidade, esse privilégio. Então, quando eles saíam de uma localidade e iam para outra, normalmente essas cartas de recomendação serviam como um documento oficial para que, ao chegar num determinado local onde eles eram desconhecidos, eles então apresentavam essas cartas. Pois, se você quiser ler, eu permito, tá? Conteúdo, ó, apaixonado conteúdo. E eles levavam essas cartas, irmãos, e apresentavam. E essas cartas eram um documento oficial. Trazia o nome, quem era a pessoa, o que ela fazia, a localidade de onde ela veio, enfim. E Paulo, ele abre o capítulo 3 com uma pergunta sobre isso. Olha lá o versículo 1. Será que com isso, por causa da mentira desses superapóstolos, por causa do questionamento mentiroso desses falsos profetas, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que, é o que Paulo está dizendo, será que por causa disso, desse questionamento mentiroso, sem fundamento, desses falsos apóstolos, eu precisarei apresentar cartas de recomendação? Olha o 2. Será que precisamos, como alguns precisavam, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, que nós fazíamos, acho que até hoje deve ter deve ser importante isso, a gente fazia cartas, ou no próprio currículo vitae, sei quantos currículos você já entregou na vida, embaixo, nas últimas páginas, vinham as referências pessoais. É como se fosse uma carta de recomendação, é como se fosse pessoas que você autoriza no seu currículo vitae para dar informações a seu respeito. É basicamente isso. E aí Paulo, então, no 3, no 2, ele afirma, olha, vocês mesmos são a nossa carta escrita. Aleluia, que coisa tremenda, hein, irmãos? Vocês são a nossa carta escrita em nosso próprio coração, conhecida e lida por todos. A própria igreja era o resultado visível da fidelidade ministerial de Paulo e de seus companheiros. Portanto, ele não precisava de cartas de recomendação para a igreja ou da igreja para ele. É como se eu saísse daqui de Três Lagoas, irmãos, estou sendo transferido para o Japão. Vocês, por favor, vocês escrevem uma carta de referência para que eu leve essa carta e me apresente na igreja Hollis lá no Japão? É isso, irmãos. E Paulo diz, olha, nós dispensamos isso. Sabe por quê? Porque vocês são a nossa carta escrita no nosso coração. Aleluia. E ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo a sua defesa apresenta diante de nós uma crise atual da igreja. Qual é? A carência de um testemunho autêntico.
Eu quero chamar a sua atenção para isso. Irmãos, nós vivemos um tempo, preste atenção, onde muitas pessoas, que inclusive é triste eu dizer isso, mas para nossa reflexão, para o nosso alerta, para chamar a sua atenção, eu preciso dizer. É triste porque muitas pessoas nascem no berço cristão, passam uma vida desenvolvendo atividades religiosas dentro da igreja, mas não conhecem o verdadeiro Deus, o Jesus Cristo ressurreto. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde muitas pessoas que estão dentro da igreja, envolvidas na comunidade, se autodenominam irmãos em Cristo, cristãos, discípulos de Jesus. Mas quando nós olhamos o que Jesus disse para os discípulos nos evangelhos, inclusive alertando eles contra os falsos apóstolos, ele diz: olha, nós conheceremos a árvore pelo seu fruto. Cuidado, ele disse, uma árvore boa não produz frutos maus. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Cuidado. Nós vivemos um tempo, irmãos, que muitas pessoas se descrevem cristãos, se autodenominam. Mas quando nós olhamos para a igreja contemporânea, uma das crises que nós observamos é a carência de um testemunho verdadeiro. O que é isso, pastor? É eu viver, é nós vivermos a partir daquilo que nós acreditamos. O que é esse testemunho autêntico, pastor? É nós, irmãos, não só vivermos de proclamação, mas mostrarmos como uma carta viva de Cristo, a obra que Deus tem feito na nossa vida. É isso. É nós darmos um bom testemunho a partir do que nós pensamos, do que nós falamos e do que nós vivemos. É nós darmos um testemunho autêntico, irmãos, vivermos a partir daquilo que nós acreditamos. E uma das atuais crises da igreja é a carência desse testemunho autêntico. Às vezes, irmãos, eu mencionei aqui domingo passado, o prédio das igrejas está abarrotado, cheio de gente. E o que Deus está querendo fazer em mim, em você, em nós, é mudar, é transformar o nosso coração. Lá em Atos capítulo 2, no início da igreja, do século I, quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas 120 pessoas, Lucas escreve com clareza, Atos 1:8. Olha, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até os confins do mundo. Nós sabemos, irmãos, que o poder do Espírito que atua em nós, do Espírito que vive em nós, é para transformar a nossa vida. Eu vou falar isso daqui a pouco. É para nos tornarmos testemunhas autênticas de Jesus. O Senhor Jesus disse, Mateus 5,16, que a luz dos seus discípulos, olha lá depois, confere, ou confere agora, Mateus 5,16, ele disse para os seus discípulos, que a luz deles deveria brilhar diante dos homens. As nossas boas ações, as nossas boas obras, como Mateus escreve, precisam ser vistas para a glória de Deus. A igreja, irmãos, ficará conhecida por suas boas obras no mundo.
Amém? A igreja será conhecida por seu testemunho autêntico. Pastor, onde é que eu dou esse testemunho? Na sua casa. Pastor, onde é que as pessoas estão observando esse testemunho autêntico, verdadeiro na minha vida? No seu trabalho. Pastor, onde é que as pessoas estão com os olhos, inclusive, irmãos, bem arregalado, observando cada ação, cada conduta nossa? Onde é, pastor? Lá na escola. No meio dos seus familiares, no seu círculo de relacionamentos, no seu círculo de relacionamentos nas redes sociais, o que tem de cristão postando besteira, promovendo um desserviço para a igreja, misericórdia, Senhor. Esse testemunho, irmãos, é marcado principalmente por uma vida transformada pela palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o seu testemunho será marcado ou conhecido pela transformação que Deus está fazendo na sua vida. Romanos 12, 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Portanto, irmãos, rogo-lhes. Olha a súplica de Paulo, irmãos. Ele está fazendo uma súplica para a igreja. Olha lá, não é um texto simples, meus irmãos, não é um texto simplório, não é isso, é algo muito profundo. Olha só o que Paulo escreve: portanto, irmãos, eu suplico, eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram mortos, eram animais mortos, imolados, oferecidos diante de um altar. E Paulo está falando com pessoas vivas, cujo coração foi escrito não com tinta, mas com o próprio poder do Espírito Santo. Olha, eu suplico a vocês, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem, não ganhem, não adquirem a forma desse mundo. Olha só, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um testemunho autêntico, irmãos, é caracterizado por uma vida norteada e guiada pela palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lembra? Decorou esse versículo, né? O que o salmista escreve? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Olha, a minha vida é instruída pela palavra de Deus. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Os meus passos, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus comportamentos são alimentados pela palavra de Deus. E no texto, irmãos, Paulo aponta dois fatores determinantes nesse processo de transformação. O primeiro é a ação do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Estamos cansados do pastel ontem. Ajuda ele a não cochilar agora e fala assim: a ação do Espírito Santo. Amém, amém. Esse é o primeiro fator, irmãos, nesse processo de transformação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Desse processo de transformação de uma obra maravilhosa no nosso coração. É a ação do Espírito Santo.
que realiza a obra maravilhosa, eu me distraí com o pessoal que estava passando lá fora, que realiza a obra maravilhosa de regeneração no coração humano. É um novo nascimento, irmãos. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos, João 3? É um nascimento operado do alto em nós. Um nascimento do Espírito. Jesus diz para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ninguém, Jesus sela suas palavras, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é a ação do Espírito Santo que realiza essa obra de regeneração em nós. E essa obra, irmãos, ela é uma obra instantânea e completa. Tito, vamos ler esse texto junto comigo? Abre lá. Tito, carta de Paulo para Tito, capítulo 3, versos 4 ao 6. Tito 3, 4 ao 6, Paulo vai enfatizar essa regeneração operada pelo Espírito Santo em nós. Olha lá, Tito 3, 4 ao 6. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador. Percebe? Observe a palavra lavar. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. O Espírito Santo, irmãos, opera uma obra de limpeza, de regeneração. Regenerar é pegar algo que já existe e regenerar, e reconstruir, e transformar. É isso que Ele faz na sua vida, no seu coração e no meu. Esse é o primeiro ponto que Paulo descreve. E o segundo, muito importante. O primeiro é a ação do Espírito Santo, e o segundo é o ministério fiel dos apóstolos, que ensinaram, irmãos, a palavra de Deus com fidelidade. Que ensinaram a palavra de Deus com integridade, que não negociaram a palavra de Deus visando lucro. Que não pregaram a palavra de Deus para obter benefícios e direitos próprios, mas que foram fiéis. Que não mudaram o discurso, e a igreja precisa tomar cuidado com isso. Os pastores, os líderes da igreja precisam tomar cuidado com isso. Eles não mudaram o discurso de acordo com o momento. Eles não mudaram o discurso de acordo com as circunstâncias para agradar os homens. Mas eles foram fiéis. Quer ver um texto? Gálatas 1, se você quiser abrir comigo. Gálatas 1, 6 ao 10. Olha o apóstolo Paulo de novo escrevendo. Gálatas 1, 6 ao 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Será que aí, irmãos, no nosso mundão, será que pregam outro evangelho? Será que olha como a Bíblia, irmãos, ela é atual. Será que o que Paulo escreveu aqui há séculos atrás, será que a nossa realidade bate com a nossa realidade contemporânea? Estão abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão
os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, preste atenção agora, verso 8. Mas ainda que nós quem? Paulo e seus companheiros de ministério. Timóteo, Silas, Barnabé, Apolo, Priscila, Áquila. Olha só, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E ele fecha. Eu gosto desse versículo 10, hein? Eu carrego isso, irmãos, para a minha vida ministerial. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E outros textos que eu anotei aqui, não dá tempo, e eu quero fechar, irmãos. Mais uma vez, como iniciei mencionando na introdução, destacando o amor que Paulo tinha pela igreja em Corinto. Na segunda carta, como eu disse, Paulo revela, ele escancara o seu coração pastoral por uma igreja que, aliás, quando ele mais precisou, ele não teve apoio. Quando ele mais precisou do apoio, da defesa da igreja, em relação a ele contra os falsos profetas, ele não teve apoio nenhum, irmãos. Apesar das lutas, das críticas, da omissão da igreja em defendê-lo diante das acusações dos falsos profetas, Paulo demonstra seu profundo zelo e amor pelaquela igreja. Afinal, olha o que ele escreve, 2 Coríntios 11, 2. Eu os prometi a um único marido. A igreja, irmão, você sabia? Ela tem um único marido. Descrevendo numa linguagem figurativa de noiva, Paulo menciona em alguns textos, a igreja é a noiva de Cristo. Essa noiva, ela está prometida, é o que ele escreve, ó. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E eu destaco também a sublime realidade apontada por ele nos versículos finais. A própria igreja é uma carta de Cristo. E quem é o principal escritor dessa obra? É o Espírito Santo. Olha só como ele mesmo menciona, né? Carta escrita, não com tinta, mas com o próprio Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E ele fecha, irmãos, eu vou fechar com isso, registrando uma grande lição para nós hoje. Qual é essa lição? Verso 5. Dá uma olhada lá. 2 Coríntios 3, 5. Mesmo confiante diante de Deus que havia realizado um bom trabalho. Isso é o que eu almejo, irmãos. Principalmente no final da minha carreira, em toda a etapa, mas principalmente no final dela. Isso é o que eu almejo. Chegar no final, puxa, diante de Deus ter essa convicção. Eu realizei um trabalho fiel, um bom trabalho. E olha a consciência de Paulo.
mesmo confiante diante de Deus, que havia realizado um bom trabalho, olha o que ele escreve no versículo 5: o resultado final não se baseava nos seus próprios méritos, e sim em Deus, que nos capacita a servir na obra. Amém? Irmãos, a capacidade que nós precisamos para servir na obra vem de Deus. E aquele, Paulo escreve, que se gloriar, glorie-se em Cristo. Ele é a razão, o motivo da nossa esperança e da nossa vitória. Amém? O servo fiel. E mais, olha lá no versículo 6. O servo fiel não faz reivindicações com base em méritos próprios. Eu não sei se na sua experiência na igreja você já viu gente crente fazendo reivindicações. Eu reivindico, Senhor. Já viu isso? Foge disso, irmãos. Não pratique essas coisas. Seja humilde. Deposite toda a sua confiança, a sua esperança em Deus. Ele é a fonte de capacidade para nós. É dele que vem graça suprema, é dele que vem graça abundante para que a gente faça a obra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória, hoje e para sempre. O servo fiel, é isso que Paulo ensina. Que lição, hein? Não faz reivindicações com base em méritos próprios. Simplesmente reconhece que toda capacidade, ela vem de Deus. O servo fiel reconhece que a fonte principal dos seus recursos e da sua vocação é o próprio Deus. Amém? Que essa seja a sua, minha consciência. Que essa seja a sua, minha, nossa prática de fé. Feche seus olhos por um instante. Pense em você como uma carta viva de Cristo. Por um instante, pense nessa comunidade como uma carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas com o próprio Espírito do Deus vivo. É aqui, irmãos, que nós estamos sendo alimentados pela palavra genuína de Deus. É aqui que nós estamos crescendo. É aqui que nós estamos, todos nós, num processo de conversão e de maturidade. É aqui, é em você, entende? É em mim, em nós, que o Espírito Santo está realizando a obra de transformação. E uma sugestão para sermos fiéis, orando na palavra, orando a palavra. 2 motivos de oração eu compartilho para você orar aí no seu lugar agora. Primeiro, ore para que o Espírito Santo continue transformando a sua vida, tornando-te uma carta viva de Cristo. Que o seu testemunho seja autêntico onde você estiver. Que o nome do Senhor seja honrado através da sua vida e testemunho. Amém? E o segundo motivo, ore. Para que o seu pastor seja íntegro.
o pastor humano seja íntegro e fiel ao ensino das Escrituras. Eu vou além, irmãos. Ore para que nessa comunidade nunca falte pastores fiéis e íntegros no ensino das Escrituras. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Que bênção estar na tua presença. É único, é singular. Senhor, obrigado por esse culto tão abençoado por ti, tão especial. A razão de estarmos aqui é a tua presença. A razão de sairmos de casa para nos encontrarmos aqui é a tua presença. A razão, Senhor, Deus, de nos esforçarmos para estar aqui é a sua presença. A razão dessa comunidade de fé cristã existir é a tua presença. A fonte de esperança é a tua presença. A fonte de luz é a tua presença. A fonte de vida e de transformação é o Senhor e a tua palavra. E eu oro junto com os meus irmãos, eu quero unir a minha fé a deles. Em nome do Senhor Jesus, e orar para que Espírito Santo, o Senhor, continue transformando a minha vida, transformando as nossas vidas, que sejamos como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, sacrifício vivo e santo e agradável, Senhor. Também oro para que nessa igreja não falte líderes, pastores fiéis e íntegros na transmissão do ensino das Escrituras. Eu oro, Espírito Santo, para que eu seja a cada dia fiel e íntegro. Eu oro, Espírito Santo, peço que o Senhor me dê coragem, me fortaleça. Eu não quero mudar o discurso, eu não posso mudar o discurso, eu não posso alterar o conteúdo do evangelho genuíno, por causa do momento, das pessoas, das circunstâncias. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar o Senhor e ser fiel à vocação que eu recebi do Senhor. Ajuda-me. Ajude cada um de nós. Que a sua graça seja abundante sobre nós. Eu oro e te agradeço por tua presença e por tua palavra viva e eterna, que enche o meu coração de encorajamento essa noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As pessoas que vão nos acompanhar posteriormente no canal do YouTube, que Deus te abençoe, você seja encorajado por essa mensagem. Um abraço apertado no seu coração e compartilhe a mensagem nas suas redes sociais. Amém.